Bem-vindos ao 7º episódio da série Anunnaki Flix, aqui no canal Mistérios Antigos. Hoje vamos avançar ainda mais fundo nos segredos ocultos dos Sumérios e dos enigmáticos Anunnaki. Paralelos curiosos e nada sutis. O que estava escrito nas tabuletas de argila não era apenas uma fábula cósmica para passar o tempo em Nibiru. Nada disso. Havia sim um paralelo fascinante e bem terreno. Nibruki era como o templo sagrado de Jerusalém. A sagrada Câmara Escura, o Aron HaKodesh, onde repousa a Torá. E as misteriosas tabuletas dos destinos, a própria Torá em versão cósmica. Ou seja, se você achava que o judaísmo começou só com Moisés, talvez precise repensar algumas aulas de história, porque aparentemente havia uma linha simbólica e talvez literal, ligando os atos de Enlil ao que mais tarde seria sagrado no Oriente Médio. Cidades surgindo, tabus quebrados, rebeliões explodindo e até uma crise no RH de Marte. Sim, meus amigos, o currículo cósmico estava prestes a ganhar uma treta digna de novela. O golpe de Anzu, quando o estagiário decidiu ser CEO do universo. Anzu não era um Zé Ninguém. Pelo contrário, príncipe de sangue nobre, pedigree real, herdeiro do clã de Alalu. Um currículo invejável e, claro, um ego maior que a órbita de Júpiter. Entrou em Nibruki com cara de turista educado, mas por dentro já sonhava em controlar decretos, leis e até o Wi-Fi cósmico. Esperou Enlil sair para tomar um café, se infiltrou na Câmara Sagrada e, pum, roubou as tabuletas dos destinos. De nave em punho, fugiu direto para Baalbek, onde os Igigi, rebeldes, ansiosos e com pretensões revolucionárias, já o aguardavam. Porque, claro, quem sonha alto não quer sua terra, quer Marte no pacote. E adivinha o lugar escolhido para esse novo quartel-general? Entre o Líbano e a Síria. Coincidência com a história moderna da região? Mistério. Ou apenas ecos de uma treta Anunnaki que nunca acabou. Após a captura de Anzu, veio o inevitável: o julgamento. Diante de 7 juízes celestiais, ele foi sentenciado à morte por execução com um raio. Justiça cósmica em alta voltagem. Seu corpo foi enterrado em Marte, ao lado de Alalu, como quem diz: família que se rebela unida, permanece reunida. Durante o julgamento, Marduk fez algo inesperado. Pediu que todos ouvissem as queixas dos Igigi. E não é que funcionou? Enki, sensibilizado, propôs a nomeação de Marduk como comandante da estação em Marte, o que lhe garantiu, além de prestígio, uma bela promoção interplanetária. Assim, com a oniência dos líderes, Marduk foi enviado a Marte para controlar os Igigi e cuidar do bem-estar deles. Enquanto isso, na Terra, Enlil e Enki refletiam sobre ajustes necessários para manter a missão Terra funcionando, sem riscos de nova revolta. Afinal, os turnos de trabalho eram longos demais e o processo de envio do ouro até Nibiru era tão demorado que parecia fila de banco em dia de pagamento. Ninurta, especialista em geologia planetária e soluções criativas, deu a ideia: construir uma cidade do metal para fundir e refinar o ouro ainda na Terra. Assim, cada nave levaria mais carga em menos tempo. Enlil, Enki e Ninmah aprovaram, Anu deu sinal verde e nasceu Bad Tibirá. 3 chars completos, ou seja, 10.800 anos, foram necessários para a cidade operar plenamente. Ninurta foi o primeiro comandante e, finalmente, o fluxo de ouro para Nibiru ficou mais rápido. Os veteranos puderam voltar ao planeta natal para descansar. Entre eles, Alargar, Abgal e Nungal. Mas, claro, paz duradoura nunca foi o forte dos Anunnaki. Começava a era da segunda rebelião dos Igigi, também conhecida como os Anjos Rebeldes. Os recém-chegados à Terra eram jovens, empolgados, cheios de energia e, digamos, pouco acostumados ao clima da Terra e de Marte, mesmo em plena era glacial. Já em Nibiru, a atmosfera começava a se recuperar graças ao ouro atômico, e os Anunnaki mais jovens, sem o peso das antigas calamidades, vinham para cá em busca de aventura. Parecia o início de uma calmaria, tudo nos trilhos, ouro fluindo, líderes satisfeitos.
Foi nesse cenário que Enki encontrou tempo para se dedicar aos seus experimentos. Fascinado pela natureza da Terra, erigiu às margens das águas um verdadeiro laboratório, chamado Casa da Vida, e convidou seu filho Ningxi-Zida para trabalhar com ele. Ali, pai e filho configuraram fórmulas sagradas, manipularam diminutos ME e desvendaram segredos da vida e da morte. Enki, encantado, se dedicava especialmente a observar criaturas peculiares. Viviam entre as árvores altas, usavam patas anteriores como mãos e, às vezes, caminhavam eretas. Era uma obsessão científica que o absorveu tanto que Enki não percebeu um detalhe importante. Algo estava errado em Bat de Birá. E foi Ninurta quem percebeu primeiro. A produção de ouro atômico estava caindo drasticamente. Enlil enviou Ninurta ao Abzu, acompanhado do oficial Ennugi, para verificar de perto o que estava acontecendo. E o que eles ouviram não era nada animador. Queixas, murmúrios, lamentações. Parecia mais um sindicato em greve do que uma missão estelar. Vale lembrar, apesar de parecer que os eventos se encadeavam rápido, cada movimento desses levava milhares de anos até se transformar em conflito. Paciência cósmica é outra escala. E quem estava à frente do Zig-Dig? Shangas, um líder astuto, articulador nato. E, como todo bom personagem de rebelião, já esperava a chance de colocar seu plano em prática. Aliás, é esse comportamento dele que, com o tempo, vai contribuir para a criação do mito de Satanás. Quando Enlil chegou às escavações, Shangas não perdeu tempo. Inflamou o Zig-Dig, que queimaram suas ferramentas, capturaram Ennugi e marcharam até a morada de Enlil, armados com paus, pedras e tochas. O clima? Um motim interplanetário, com direito a palavras de ordem na porta do chefe. Enki exigiu a libertação de Ennugi, que relatou algo sério. O calor crescente da Terra tornava o trabalho ainda mais insuportável. Ninurta sugeriu substituir os rebeldes por novos trabalhadores vindos de Nibilu. Mas Enlil foi além. Questionou se Enki não poderia criar ferramentas novas para evitar que os Zig-Dig entrassem nos túneis. E foi aí que Enki soltou a bomba. Ou melhor, a ideia. Criar um trabalhador primitivo para carregar o peso que os Anunnaki já não queriam mais suportar. O tal Lulu Amelo. Todos ficaram atônitos. Ninmah, médica e cientista, lembrou que todas as espécies vinham de outras anteriores, corroborando séculos antes de Darwin a teoria da evolução. Mas Enki, com um sorriso enigmático, revelou que já havia encontrado a criatura perfeita no Abzu, um ser simiesco que só precisava receber o sinal da essência Anunnaki. E assim surgiu a proposta que mudaria tudo: misturar genética Anunnaki com um ser terrestre e criar um trabalhador para as minas. Mas será que isso daria certo? Teriam os Anunnaki se tornado os Elohim da Torá? Foram eles os verdadeiros criadores da humanidade? Ou apenas engenheiros genéticos desesperados por mão de obra barata? As tabuletas sumérias parecem ter muito a dizer sobre isso. Não perca o próximo episódio de Anunnakiflix. E se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe, ative o sininho, inscreva-se aqui no Mistérios Antigos e deixe seu comentário. A sua participação ajuda a manter viva essa investigação dos segredos que a história tentou esconder.